Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu trouxe algo muito especial para você que viveu aquela época de ouro, quando tudo era mais simples, mais verdadeiro. Vamos fazer uma viagem no tempo juntos? Pegue uma xícara de café, sente-se confortável e vamos relembrar esses momentos que ficaram guardados no coração. Se você viveu pelo menos 8 dessas 12 coisas que vou contar, pode ter certeza. Você é raiz mesmo. Daqueles que sabem o verdadeiro valor das coisas, que conheceram um Brasil que não existe mais, mas que mora para sempre na nossa memória. O leiteiro batendo na porta de madrugada. Quem aqui acordava com aquele barulhinho de vidro batendo cedo da manhã? Era o leiteiro. Ele passava antes do sol nascer, deixando as garrafas de leite fresquinho na porta. Leite de verdade, que vinha direto da fazenda com aquela nata grossa em cima. Sua mãe ou sua avó já deixava as garrafas vazias do lado de fora na noite anterior. De manhã cedinho, trocava as vazias pelas cheias, e quando a gente acordava, já tinha leite quentinho esperando. Fervido no fogão a lenha, com aquele cheirinho bom, misturado com café coado na hora. E nas manhãs frias, aquela caneca grande de café com leite, com pão na chapa? Era a felicidade. Nada de caixinha, nada de mercado. Tudo vinha na porta de casa, com o leiteiro que conhecia todo mundo pelo nome. O fogareiro a carvão e a fumaça na cozinha. Antes do fogão a gás virar comum, muita gente cozinhava no fogareiro a carvão ou no fogão a lenha. Você lembra do trabalho que dava para acender aquilo? Colocar o carvão, o jornal velho, soprar até pegar fogo? A cozinha ficava toda enfumaçada, mas que comida gostosa saía dali. O feijão tinha outro sabor, o arroz ficava soltinho, a carne assada. Ah, a carne assada no fogão a lenha não tem comparação. Sua avó ou sua mãe cuidava do fogo com aquele cuidado. Sabia a hora certa de colocar mais lenha ou carvão. E no inverno, ficava todo mundo em volta do fogão para se esquentar. Era onde se contava as histórias do dia, onde a família se reunia. A cozinha era o lugar mais quente e mais acolhedor da casa. A costureira que vinha em casa. Roupa de loja? Raridade. A maioria das roupas era feita pela costureira, que vinha em casa ou a gente ia até ela. Lembra de escolher o tecido na loja de aviamentos? Aqueles rolos de chita, de linho, de tricoline? A costureira tirava as medidas com aquela fita métrica amarela, anotava tudo num caderninho. Fazia o vestido, a saia, a calça sob medida. E que capricho! Os vestidos tinham pregas perfeitas, botões cobertos com o mesmo tecido, bainhas feitas à mão. Quando ficava pronto, era só seu, não tinha igual. Sua mãe guardava os retalhos para fazer colcha de retalhos, panos de prato. Nada se desperdiçava. E essas roupas duravam anos. A gente cuidava com tanto carinho, passava com ferro de brasa, engomava. Qualidade de verdade. A geleira que o homem trazia na carroça geladeira? Que nada. Lá em casa tinha uma caixa de madeira revestida de zinco, e toda semana passava o carroceiro vendendo gelo. Você se lembra do barulho dos cascos do cavalo na rua? Aquele som que anunciava: chegou o gelo. A gente corria para avisar a mãe, e ela já separava o dinheiro contadinho. O homem carregava aquelas barras enormes de gelo nos ombros, enroladas em estopa, pingando pelo caminho. Ele colocava lá dentro da geleira e a gente ficava fascinado vendo aquilo derreter devagarinho. Era com esse gelo que se fazia a limonada gelada do domingo, o refresco nas tardes quentes. E quando sobrava um pedacinho, a meninada chupava gelo como se fosse a maior delícia do mundo. Brincar na rua até a mãe chamar. Ah, meu Deus, que saudade daquele tempo! A rua era nossa, não tinha medo de nada. Depois da escola, era só largar a pasta em casa e sair correndo.
A molecada toda se juntava para jogar bolinha de gude, empinar pipa, pular corda, jogar amarelinha. As meninas brincavam de boneca na calçada, faziam comidinhas de mentira com folhas e terra. Os meninos soltavam peão, jogavam bola de meia na rua mesmo, usando o chinelo como trave. E o melhor, ninguém precisava marcar hora. Era só sair que sempre tinha alguém para brincar. Só voltava para casa quando escurecia, e a mãe chamava lá da janela, com aquele grito que a gente reconhecia de longe. E vinha todo sujo, com o joelho ralado, feliz da vida. As revistas em quadrinhos trocadas na banca Gibi era diversão garantida. Mônica e Cebolinha ainda não existiam, mas tinha o Guri, tinha Jerônimo, o Herói do Sertão, tinha as revistas do Fantasma, do Super-Homem que chegavam dos Estados Unidos. A molecada colecionava, trocava entre si. Eu troco 3 do Fantasma por 1 do Super-Homem. Era a moeda de troca no recreio da escola. Tinha banca de jornal que aceitava troca também. Você levava 3 gibis usados e trocava por 1 diferente, pagando só uma diferença pequenininha. A gente lia, relia, emprestava para o amigo. Ficava horas viajando naquelas histórias, deitado na rede ou sentado debaixo da árvore. Era entretenimento puro, que desenvolvia a imaginação e o gosto pela leitura. As serenatas e os bailes de carnaval. Ah, o romantismo de antigamente! Os rapazes juntavam os amigos, pegavam o violão e iam fazer serenata para a moça que estavam querendo conquistar. Ficavam lá embaixo da janela, cantando aquelas músicas lindas de Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira. A moça fingia que estava dormindo, mas estava lá na janela, escutando tudo, com o coração acelerado. Os vizinhos abriam as janelas para ouvir também. Era público, era bonito, era respeitoso. E os bailes de carnaval? Nos clubes, todo mundo se arrumava. As moças com vestidos rodados, os rapazes de terno. Tinha confete, serpentina, marchinha. Dançava-se colado, com respeito, olhando nos olhos. Os pais ficavam sentados nas cadeiras em volta, vigiando. Namoro era coisa séria. Tinha que pedir permissão. Tinha hora para voltar para casa. Bonde e lotação. Os transportes de antigamente. Quem aqui andou de bonde? Aquele veículo amarelo que andava nos trilhos, fazendo aquele barulhinho metálico característico? No Rio de Janeiro e em São Paulo, os bondes eram a alma da cidade. O condutor ficava ali, controlando a velocidade, tocando aquele sino para avisar que vinha vindo. As pessoas subiam e desciam, o cobrador passava vendendo as passagens. E as lotações, aqueles carros grandes que faziam ponto fixo, lotavam de gente, todo mundo espremido, mas sempre cabia mais um. O motorista conhecia todo mundo, sabia onde cada um descia, parava onde pediam. Hoje você espera o ônibus sozinho no ponto. Naquela época, era uma festa. Todo mundo conversava, fazia amizade no caminho. O rádio que reunia a família. Lembra daquela peça de madeira enorme que ficava na sala? Não era só um móvel, era o coração da casa. Às 7 da noite, todo mundo parava para ouvir a Rádio Nacional. O som chiava um pouco, mas que importância isso tinha? Era ali que a gente ouvia as novelas que faziam chorar, os programas de auditório com Chacrinha e Ari Barroso, as notícias que vinham do Rio de Janeiro e de São Paulo. Seu pai ajustava aquele botão redondo procurando a estação certa, e quando pegava, era mágico. A imaginação voava longe com aquelas histórias contadas só com palavras e efeitos sonoros. Hoje tem TV, internet, mas aquele rádio tinha um jeitinho especial de unir todo mundo. O cineminha do bairro e a sessão das 2 ir ao cinema era um acontecimento. Não era toda semana não, mas quando dava, era uma alegria sem tamanho. Lá no bairro tinha aquele cinemão, com as cadeiras de madeira que rangiam, a tela meio amarelada, mas para a gente era o máximo.
Sábado à tarde era dia de matinê. Passava aqueles filmes de faroeste, os seriados com episódios que deixavam a gente na maior expectativa para a semana seguinte. E o Mazzaropi. Ah, o Mazzaropi fazia a gente rir até doer a barriga. No intervalo, tinha pipoca e guaraná. A lanterninha andava pelos corredores, e quando alguém fazia bagunça, ela apontava a luz bem na cara da pessoa. No final, tocava o hino nacional, e todo mundo ficava em pé com a mão no peito. Isso era respeito, era educação, o orelhão de disco e a ficha telefônica celular. Nem existia. Telefone em casa era luxo que pouca gente tinha. Quando precisava fazer uma ligação urgente, era correr para o orelhão. Mas não era orelhão de botão, não. Era aquele de disco, que você tinha que girar número por número. Comprava a ficha na banca ou no bar, colocava no telefone e torcia para dar linha. Girava o disco devagarinho, esperando ele voltar antes de discar o próximo número. E se desse sinal de ocupado? Tinha que esperar, voltar depois, tentar de novo. Fazer uma ligação era um evento. As pessoas combinavam direitinho antes. Te ligo no sábado às 3 horas. E ficavam esperando, porque não tinha como avisar se atrasasse. Era compromisso de verdade, era palavra que valia. A televisão que chegou e mudou tudo. No finalzinho dos anos 50, começou a aparecer uma novidade que ia mudar tudo. A televisão. Lembra quando o primeiro vizinho comprou? A casa dele vivia cheia de gente. Todo mundo ia lá para assistir. A TV era pequenininha. A imagem era em preto e branco, cheia de chuviscos. Mas era o máximo. A Tupi, TV Rio, TV Record começando a transmitir. As crianças sentavam no chão bem na frente, os adultos nas cadeiras atrás. Todo mundo em silêncio, hipnotizado com aquela caixa mágica que mostrava imagens se movendo. Passava o repórter Esso, os programas de auditório, e todo mundo comentava depois. Era o fim de uma era e o começo de outra. O rádio continuou importante, mas a TV foi conquistando seu espaço, até se tornar a rainha da sala. E aí, meu amigo, minha amiga, quantas dessas coisas você viveu? Se foram 8 ou mais, pode ter orgulho. Você é dos anos 50 raiz mesmo. Você conheceu um Brasil mais simples, onde as pessoas se conheciam pelo nome, onde a palavra valia mais que contrato, onde a família se reunia todo dia. Claro que o mundo mudou e muitas coisas melhoraram. Hoje temos confortos que nem sonhávamos naquela época. Mas algumas coisas se perderam pelo caminho. A simplicidade, o respeito, o tempo para conversar, o valor da convivência. Aquele jeitinho de viver que deixava a vida mais leve, apesar de todas as dificuldades. Esses momentos que vivemos não voltam mais, mas ficam aqui, guardados na memória e no coração. E que bom poder compartilhar isso com vocês, com pessoas que entendem, que viveram, que sentem a mesma saudade. Deixe aqui nos comentários. Qual dessas memórias tocou mais o seu coração? Tem alguma que não está aqui e que você gostaria de compartilhar? Vamos fazer essa roda de conversa crescer. Conte suas histórias, relembre seus momentos. É assim que mantemos viva essa época tão especial. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Vamos continuar essa viagem no tempo juntos, relembrando as coisas boas de antigamente. Um abraço forte e até o próximo vídeo.